A gente vai no verso 3 até o número 9. A voz do Senhor ressoa sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor troveja as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor que é nos cedros. O Senhor despedaça os cedros do Líbano, Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Sion como um novilho selvagem. A voz do Senhor corta os céus, com raios flamejantes. A voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor retorce os carvalhos e desce as florestas, e no seu templo todos clamam glória. Então, salmista aqui, salmista Davi, ele vai mostrar esse poder, essa grandiosidade, essa beleza da voz de Deus. E eu quero trabalhar com vocês com a temática falando sobre discernindo a voz de Deus. Tenho prestado atenção que muitas pessoas não conseguem discernir a voz de Deus. Aí tem diversas ministrações, tem diversas pregações nesse sentido sobre a voz de Deus, quando é a voz de Deus, quando não é a voz de Deus, quando é o nosso entendimento, quando é o nosso coração, quando é a nossa voz, quando é a voz dos outros, quando é a voz dos demônios. Tem muitas vozes por aí, não vai faltar pregação nessa linha, mas eu quero trazer um estudo com vocês nessa temática, discernindo a voz de Deus. Então, como é que a gente vai aprender a respeito dessa voz de Deus, para que a gente não erre mais e a gente fique vigilante e não fique inclinado para outra voz que não seja a voz do nosso único e verdadeiro Deus. Amém? Amém. Então, primeiro, Deus nunca vai dizer nada contrário aos valores e princípios e mandamentos bíblicos. Deus, Ele não vai falar nada, não vai dizer nada se não estiver relacionado com valores, princípios e mandamentos bíblicos. Vamos lá para 2 Timóteo, no capítulo número 3. Você vai para o Novo Testamento, 2 Timóteo, capítulo número 3. A gente vai ver os versículos 16 e 17. Se não for 2 Timóteo, é primeiro. É 2 Timóteo mesmo. 2 Timóteo, já achei aqui. Capítulo número 3, versículo 16 e 17. Está dizendo aí: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a gente percebe que existem princípios, valores e mandamentos bíblicos para que a gente tenha certeza que é Deus falando conosco. Nesse versículo aí ele já deixou claro que as Escrituras Sagradas é inspirada por Deus para poder nos conduzir nessa tarefa. E também não vai haver nenhum direcionamento de Deus fora dos fundamentos da fé salvadora, porque existem muitas fés. Já dizia um artista: andar com fé eu vou, Caetano não costuma falhar. Mas é uma fé que não leva à eternidade em Cristo. Eu vou fazer uma fezinha aqui que a Mega Sena está acumulada. Com fé em Deus vai dar tudo certo. Então são jargões, são palavrões, palavrinhas e palavras que não tem sentido se não tiver fundamentado na fé salvadora. Abra aí Romanos, você está em Timóteo, você volta um pouco, Romanos capítulo de número 14, versículo de número 23, na parte B desse versículo. Eu estou lendo uma nova versão internacional, NVI. Olha o que vai dizer as Escrituras Sagradas. Romanos 14, 23, na parte B, diz assim: que tudo que não provém da fé
Deus, ele não vai se contradizer. Nunca vai se contradizer. Primeiro, ele deixou as Escrituras, já está falando, é Escritura, está escrito, para que haja consulta. Segundo, todo o direcionamento dele está relacionado com a fé de salvação. Porque se não estiver relacionado com a fé de salvação, essa fé é uma fé que não é legítima para aquilo que Deus quer, mas sim uma fé expressando como crença, acreditar. E essa fé que a gente está dizendo aqui, ela vem de uma raiz do grego, que está falando sobre fidelidade, convicção naquele Deus que a gente tem aliança e serve. Então é completamente diferente. Essa é uma fé salvadora. Tudo que Deus comunicar estará de acordo com as Escrituras Sagradas. Amém? Vai estar fundamentada nos ensinamentos dos apóstolos e dos profetas. Então, se Deus comunicou algo ou comunica algo para a gente, ele vai ter um sentido de fundamento. E esse fundamento está relacionado com o que os apóstolos e os profetas ensinaram. Como é que eu vou saber, você, o que foi que os apóstolos ensinaram? A Bíblia. Como é que eu vou saber com você o que foi que os profetas ensinaram? Escrituras Sagradas. Então, eu ouço muitas pessoas dizendo assim: falou, disse, é Deus, e atribuindo inclusive a Deus obras que não são deles. E isso aqui nos livra, nos blinda dos falsos profetas. Por quê? Assim diz o Senhor quando Deus nunca disse. Daí a gente vai fazer o quê? A gente vai colocar num crivo, nós vamos colocar numa balança, vai passar pelos filtros de acordo com o ensinamento das Escrituras Sagradas. Então, observe aí, em Efésios, capítulo de número 2. Vamos para frente encontrar Efésios, capítulo de número 2. Depois de Gálatas, Efésios, os versículos 13 ao 22. Olha só o que tem escrito. Efésios 2, 13 a 22. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que estavam antes longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Então aqui tem um tratado, um acordo de sangue em fidelidade. Antes estávamos afastados, agora nos aproximamos porque Jesus nos justificou e fez com que nós tivéssemos um relacionamento mais próximo de Deus. Pois ele, versículo 14, é a nossa paz. Se é Deus que está falando, a primeira coisa que vai gerar na nossa vida é o quê? E que está ao nosso redor. Deus não é Deus de desordem e de guerra, ainda que Ele é o Senhor dos Exércitos, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Aonde tem inimizade, Deus não está presente. Como é que Deus falou para agora romper relacionamento? Quando é que Deus falou? E aí eu vejo falsos profetas dizendo: oh, você vai precisar separar desse homem, você vai precisar separar dessa mulher. Aonde está isso? Inimizade não tem nada de Deus no negócio. Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo o quê? A paz. E reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade.
Isaac. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Então a paz é para quem está perto e para quem está longe. Pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. É o mesmo Espírito, e esse Espírito é o Espírito Santo. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Se Deus falou, Ele nos faz habitar em família. Edificando sobre os fundamentos de quem? Dos apóstolos e dos profetas. Deus comunica quando está de acordo com o que os profetas e os apóstolos ensinaram. Agora, se a gente tem dificuldade de saber o que foi que eles ensinaram, aí está o problema. Então Deus não tem nada a ver com a falta de conhecimento das Escrituras, porque a gente precisa conhecê-las. Tendo Jesus Cristo como a pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos ou separados? Para se tornarem morada de Deus por seu. Então, onde há divisão, Deus não falou nada. Claro. Também a prática da obediência à palavra. Como é que a gente discerne que é a voz de Deus? Obedecendo às Escrituras, humildade no agir, santidade no comportamento e temor de Deus nas ações. Essas coisas vão promover convicções a respeito de que, como, onde, quando, quanto é para fazer e realizar para Deus. Provérbios 4:13. Bora ver isso? E olha que as Escrituras se autoexplicam e a gente percebe a moral de Deus, o entendimento através dos princípios, valores de Deus, valores fundamentais relacionados com as Escrituras Sagradas, com o ensinamento de Deus. Provérbios 4:13. Obediência à palavra, humildade no agir, santidade no comportamento e temor de Deus vai nos dar convicções dessas coisas. Vai dizer assim: apegue-se à instrução e não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Meu Deus! Toda a nossa vida está dependente das instruções que estão contidas na Bíblia Sagrada, nas Escrituras. Tudo da nossa vida está relacionado com o que está escrito. É um manual completo para nós, para cada um de nós. À medida que a gente vai aumentando a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus, consequentemente vai melhorar o nosso relacionamento com Cristo. Então aí a gente vai aumentando a nossa intimidade numa busca incessante pelo Espírito Santo, pela revelação da palavra, pelo conhecimento de Deus. Então nosso relacionamento com Cristo melhora e a gente começa a ter melhor discernimento sobre a voz de Deus. Olha o que tem escrito em João capítulo 15. Estamos estudando as Escrituras Sagradas com a temática discernimento da voz de Deus. João 15, Novo Testamento, depois de Lucas a gente vai encontrar o Evangelho segundo São João 15,
versículos de 10 a 15. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, Jesus dizendo, permanecerão no meu amor, assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Vocês serão os meus amigos se tiverem o que ordeno. Se fizerem o que ordeno. Já não chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu te chamo de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Então, para tornar conhecido e para Jesus nos chamar de amigo, a gente vai ter que ter intimidade com o Espírito Santo e melhorar o nosso relacionamento com Jesus. Ele vai nos chamar de amigos e Ele vai nos revelar a vontade que está na consciência de Deus. Para isso, vamos precisar melhorar a nossa intimidade com o Espírito Santo. Quando é que a gente tem certeza, então, que Deus está falando com a gente? Quando somos amigos uns dos outros. Que o próprio Cristo nos tornou amigos. E quando a gente é capaz de nos sacrificarmos, darmos a nossa vida por aquele que dizemos que são os nossos amigos. Porque é um amigo que é mais chegado que o irmão. Vocês têm amigos? Jesus nos considera amigo, por isso que Ele entregou a própria vida para que a gente pudesse alcançar a salvação e voltar ao relacionamento com Deus. Então, que amigo é esse que na hora do desespero você não encontra ou cai fora? A gente conhece nossos amigos nas dificuldades, né, na bonança. Quando tudo deu errado, nosso amigo está conosco. Sim ou não? Então a gente percebe o quê? Que Jesus, Ele traz um ensinamento poderoso para a gente. Conhecemos então a voz de Deus quando essa voz está nos comunicando amizade. Amém? Maravilhoso esse Deus. Se a gente seguir os passos, os protocolos, os princípios, os valores, o entendimento das Escrituras, dificilmente a gente vai vacilar. Não tem como não saber que é Deus falando. Agora, cada um vai na medida de fé proporcional ao investimento que tem, à dedicação que tem, ao tempo disponível que tem com esse Deus maravilhoso. Acrescendo a tudo isso, a voz de Deus gera uma paz interior. Vamos ver o que está escrito em Isaías. Vá para o profeta maior, Isaías, profeta que mais falou de Jesus. Isaías 26, no versículo de número 3. Isaías 26, 3 diz assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Então a gente aprende o quê? Que a voz de Deus vai gerar uma paz interior tremenda. Estaremos em paz completa. A voz de Deus não nos deixa angustiados, duvidosos, incrédulos,
com medo. A voz de Deus nos dá uma paz, porque estamos com um propósito firmados nele, confiamos nele. E nunca essa voz estará divergente ao pensamento de uma liderança convertida a Jesus Cristo. Nunca a voz de Deus vai estar diferente a uma liderança convertida. Nunca. Vamos ver onde é que está isso escrito. Abra sua Bíblia aí, Amós 3,7. Amós 3,7. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, seus profetas. Acabou. Deus não vai comunicar nunca nada a vocês, irmãos, sem antes revelar a liderança que está sobre a vida de vocês. Aí possa ser que a liderança não ouviu ainda, porque Deus não comunicou a ela, porque não era tempo. Por isso que Deus institui líderes, para que essa palavra nos dê segurança, confiança, certeza, e a gente não fique desprotegido. Deus coloca liderança sobre as nossas vidas para que a gente esteja protegido e guardado no fundamento principal, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. A voz de Deus nunca vai estar fora dos valores, princípios e mandamentos bíblicos, nunca vai estar dissociada de uma fé salvadora. Ela tem que estar de acordo com as Escrituras Sagradas, fundamentadas naquilo que os profetas e os apóstolos ensinaram. É uma voz que ecoa em meio à obediência, à humildade, santidade e temor. Ela é uma voz que nos dá paz, que coloca um ambiente de paz, que nos torna amigos e nos coloca num local de mais amizade, não só com as pessoas, mas com o próprio Deus. Essa paz interior ainda vai ressoar, reverberar numa liderança para nos proteger. Amém? Glórias ao Senhor. Isso é maravilhoso. Olha que Deus cuidadoso. Antes de dizermos então que Deus falou, que Deus direcionou, que era da vontade dele, se faz necessário a gente examinar a nós mesmos, a nossa própria vida, mas também a gente avaliar todas as circunstâncias que estão ao redor, envolvidas nesse processo. Vamos para 2 Coríntios, capítulo número 11. Os falsos profetas já caíram por terra. Agora os demônios começaram a bater retirada. 2 Coríntios 11, 28 a 32. Uma palavra poderosa de ensino para as nossas vidas, para esses tempos vindouros, de muito espírito de engano, de muita mentira, de muito achismo, de muito orgulho. Nada melhor do que a palavra de Deus para nos colocar no prumo. 1 Coríntios, eu falei segundo, foi? Então desculpe, 1 Coríntios 11, 28. (11, 28 a 32). Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, já entre vocês há muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados para que não sejamos condenados com o mundo. Aqui a situação era na ceia. As pessoas estavam chegando mais cedo e os ricos estavam comendo toda a ceia que estava preparada para eles compartilharem, estarem num momento de humildade, de paz. E aí estava tendo uma bagunça na ceia. Uns não levavam nada, comia tudo, outros levavam muito, não comia nada. E aí a gente está falando sobre o discernimento, que é exatamente aqui, quando ele diz assim, a gente precisa analisar todas as circunstâncias em volta. Aqui Paulo está fazendo uma análise daquela ceia, mas a profundidade no ensinamento é a gente se autoavaliar, porque essa ceia aqui não está relacionada apenas com aquele momento que a gente faz nessa igreja local, uma ceia mensal para a gente estar reunido para glorificar o nome do Senhor e nós o adorarmos, festejando a morte e a ressurreição dele. É mais do que isso, ele está dizendo para a gente se examinar todos os dias e olharmos tudo que está ao nosso redor, porque é uma grande nuvem de testemunho, e a gente precisa tomar uma decisão a respeito da voz de Deus, sabiamente, de acordo com aquilo que está nas Escrituras. Quando a gente não faz isso, estamos vulneráveis a ficar fracos, doentes e morrer. Olha a situação. E aí ele diz que muitos estão assim, ou muitos já partiram por causa dessa falta de discernimento da voz de Deus. Que Deus nos livre dessa má hora e que a gente possa ter o espírito de sabedoria para aprendermos com Ele cada dia mais, em um nome para a glória de Jesus. Então, amados, precisamos ter atitude mais prudente, mais inteligente e segura, e isso vai nos evitar transtornos, desconfortos e consequências, muitas das vezes irreversíveis e irreparáveis. Porque se a gente está pensando que foi Deus que falou e não foi Deus que falou, e se a gente está fazendo alguma coisa e atribuindo a coisa que a gente está fazendo em Deus, vai ficar barato isso? Com Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. Olha só, Provérbios 1, de 1 a 7. Volta aí para Provérbios, o livro da sabedoria. Provérbios, capítulo de número 1. Toda vez que eu recebo palavras assim, meu irmão, parece que as pernas ficam fracas. Porque a gente vê as pessoas brincando de ser crente, brincando de evangelho. E aí muitas dessas pessoas nem são convertidas e botando as outras aonde? No caos. E muitos não convertidos, falsos profetas, estão levando multidões para o inferno com eles. Olha o que Provérbios, capítulo de número 1, versículo 1 ao 7, vai dizer para a gente. Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E
discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Aí Deus diz assim: se não segue esses critérios, eu os tomo como tolos. Então que Deus nos livre da gente não colocar esses critérios. Eu vou fazer esse PDF, vou colocar no grupo ali da igreja, para que a gente... Estou esperando a voz de Deus, quero saber se é Deus falando comigo. Aí você vai, consulta o estudo e verifica os itens, se é Deus mesmo que está falando. Porque essas igrejas agora de revelação e mistério não abrem nem a Bíblia com aquele transe, espírito de engano. Tem muita gente profetizando em nome de Jesus e não passa de um espírito de feitiçaria, irmãos. Como é que vai discernir o espírito de feitiçaria? Só porque assim diz o Senhor e está tudo montado como se fosse crente? É porque se veste de crente, tem jargão e fala a paz, é crente? Crente em quem? Como é que é crente se não segue os princípios de Deus? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aí, os tolos desprezam a palavra, o ensinamento. Deus chama de insensato. Misericórdia. E o Senhor nos mantenha firme, que aquele que está de pé, vigie para que não caia. Olha só. Portanto, quando formos tomar qualquer decisão, é necessário a gente conversar antecipadamente com pessoas que tenham o espírito de sabedoria proveniente de Deus, que tenham uma vida de testemunho com Deus, buscando conselhos sobre o assunto. Olha que cuidado que Deus tem para nos proteger, para que a gente não tenha dúvida nenhuma. Deus levanta conselheiros para tocar no assunto, falar com a gente e nos ajudar. Então, se a gente quer ouvir a voz de Deus, a gente vai buscar pessoas não convertidas para elas nos ajudarem. Estou passando uma dificuldade no meu casamento, eu vou ouvir minha tia que é separada 2 vezes. É aquela história que a gente já viu nas brigas políticas aí. Eu sou tradicional, eu sou isso, eu sou aquilo. Uma bagunça a vida. E aí houve conselho de quem não presta. Quem é que vai usar a boca? O diabo usou a boca de Pedro, que andava com Jesus, não vai usar a boca do ímpio. A gente conhece a árvore pelo... E aí ele não diz para a gente tomar conselho e ouvir somente um. Por isso que toda liderança na igreja, ela não é individual, não é papal, não é episcopal. A liderança é um grupo de pessoas que Deus separou para dividir as cargas. E não tem um maior do que o outro, são funções diferentes. Porque uns foi dados para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para pastores, outros para evangelistas. Então, na hora que a gente tem uma decisão para tomar e quer saber se é a voz de Deus, Deus vai comunicar a líder para nos proteger, cuidar e abençoar, irmãos. Se Deus não falou com ninguém, não foi Deus. Não tem como. Olha aí o que a gente encontra nas Escrituras. Em Provérbios 12 e 15. A gente está em Provérbios 1, vai para o 12. Para nós não errarmos mais, Deus está nos dimensionando para grandes dias pela frente. Provérbios 12 e 15. O caminho do insensato, do tolo, do imprudente, parece justo,
mas o sábio ouve os conselhos. Quem ouve conselho é sábio. O mundo diz: se conselho fosse bom, não se dava. Contrário à palavra de Deus. Conselho não é bom porque o diabo sabe que se a gente ouvir o conselho, nessa multidão de conselhos, a gente vai ganhar a guerra. E ele quer que a gente ganhe a guerra. Então ele vai dizer: o conselho não é bom, o conselho não presta. Se o conselho fosse bom, se vendia. Porque o espírito de Mamon vai trabalhar com o quê? Com venda, com barganha, com negócio. E Deus derrama sabedoria de graça e Ele nos faz com que as pessoas nos tragam conselhos para a gente poder saber e discernir a voz de Deus. Isso é maravilhoso. Que cuidado maravilhoso, Senhor, com as nossas vidas. O Senhor é tremendo. Aí talvez quem esteja no automático e com pressa sejamos nós. E aí são muitas pressas, porque a vida está tão rápida. Parece que o mundo está rodando sem parar, muito mais rápido, está tudo tão veloz, tudo acontece com um clique. Uma comida fica pronta em 3 minutos, em algumas hamburguerias da cidade. Parece que a gente quer tudo muito rápido, veloz, mas um dia para Deus é 1000 anos. A gente precisa sentar e esperar chegar os conselhos. Deus vai enviar as pessoas para nos aconselhar e a gente vai em busca daqueles que têm vida com Deus para nos aconselhar. Amém? Então, a gente discerne a voz do Senhor. Quais seriam as orientações para a gente ter um discernimento mais aprimorado dessa voz de Deus? Quem quer ter um aprimoramento, discernir melhor a voz de Deus além de mim, levanta a mão para eu conhecer. Olha o que diz Salmo 119. Está em Provérbios, volte um pouquinho para os Salmos. Salmo de número 119. A gente vai encontrar os versos de número 98 a 102. 98 a 102. Vai dizer assim: e se for o inimigo querendo colocar seta, inventar mentira, espírito de engano, para poder mentir e fazer com que a gente se confunda, não saiba qual é a voz. Olha o que diz aí, Salmo 119, 98 ao 102. Os teus mandamentos me tornam mais sábio do que os meus inimigos. Satanás estiver querendo colocar minhoca na cabeça, a palavra de Deus vai nos blindar e vai nos dar sabedoria para a gente discernir que a voz não é de Deus. É tremendo. Maravilhoso esse Senhor. Porquanto estão sempre comigo os seus mandamentos. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, todos os meus professores que eu já tive e ainda tenho. Eu sou mais sabido do que eles, pois eu medito nos teus testemunhos. A tua palavra eu medito dia e noite. Eu me debruço, eu mergulho na tua palavra, que os meus professores ficam admirados com a minha sabedoria. Será que a gente está investindo tempo para conhecer a voz de Deus, ou a gente quer tudo pronto? E daí a gente vê muitas pessoas correndo atrás dos seus ídolos, dos seus mestres, dos seus falsos profetas, porque ela quer um vapt-vupt, ela quer algo pronto, automático, que massageie o ego. E ele continua dizendo: tenho mais entendimento do que as pessoas mais velhas, do que os anciãos, pois obedeço aos teus preceitos. Eu sou obediente às Escrituras Sagradas e Deus me dá mais entendimento do que as pessoas mais velhas do que eu, que estão com cabelos brancos. Elas podem ser bem mais velhas do que eu, Senhor, podem ter uma vida de experiência, mas a tua palavra me dá mais compreensão
dos ambientes, das coisas, da pessoa, me faz discernir a tua voz muito mais do que eles. Olha que tremendo, irmão. Afasto os meus pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. O próprio Deus nos ensina, irmãos. Agora, se a gente não quer aprender, é outra coisa. Ninguém vai conseguir ensinar aquele que não quer aprender. Uma pessoa não quer aprender, não tem jeito. Vai morrer da ignorância. Então a gente vai precisar fazer o que para aprimorar esse discernimento da voz de Deus? Investir tempo em oração, jejum, leitura e estudo da palavra, para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada, uma vida de compreensão das Escrituras, uma vida de mais clareza, transparência. A gente possa ter certeza que foi Deus que nos comunicou algo. Jeremias 17, de 9 a 10. Perceba que não é uma coisa sem a outra. Isso tudo que eu estou falando é uma sequência que ela pode ser nessa ou não, mas precisa ter essas características, precisa ter esse fundamento, precisa estar relacionado com os valores, princípios e mandamentos de Deus. Olha só o que está em Jeremias 17, 9 e 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreender? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Foi realmente Deus que falou, irmão? Foi, beleza. Então se prepare que a partir de agora Deus vai recompensar de acordo com o que Ele falou. Se foi Ele que falou, prospera. Se não foi Ele que falou, vai responder de acordo com as obras. Simples. E a gente fica seguro. Olha que maravilha. Isso é fantástico. Porque quando foi Deus que falou, a gente está envolvido numa paz, e esse próprio Deus, Ele já sondou o nosso coração, prescrutou a nossa mente e abriu todas as possibilidades para o acontecimento de acordo com a vontade dEle. Agora, a gente precisa ter cuidado, porque o nosso coração, a nossa alma, os nossos sentimentos nos enganam. Por isso que antes de casar tem que conhecer a Deus, porque se estiver apaixonado, conhecer o primeiro rapaz ou a moça, e aí já era, porque a paixão não vai deixar de servir. Por isso que Deus não fala sobre paixão, Ele fala sobre amor. É convívio para aprender as coisas relacionadas com Ele. Aí depois a paixão surge. E aí fica paixão e amor. Oh, bênção, maravilha. Porque se a gente estiver apaixonado, a gente fica cego. E aí pode ser por alguma coisa, não pode? E a gente pode se apaixonar por tantas coisas, porque o nosso coração é enganoso. Cuidado. A voz de Deus nos fará aproximar mais do padrão de Jesus. Nunca a voz de Deus vai nos colocar para um outro padrão que não seja o de Cristo. Ele é o modelo perfeito do Pai eterno para todos os seus filhos. Deus falou,
Então a gente vai se assemelhar mais a Cristo. Se foi Deus que falou, Jesus faria isso se estivesse no nosso lugar? Não. Então como é que Deus falou se o padrão é Cristo? Esse cuidado é tremendo. Eu estou apaixonado por Jesus. O amor dele me constrangeu, que eu fiquei apaixonado, ainda que seja heterossexual, por Jesus Cristo. E vou morrer heterossexual. Vamos ver o que está escrito em Efésios 4? Vai lá para frente. É Bíblia, é aula nessa quarta-feira maravilhosa nessa casa de oração. Estudo das Escrituras, Efésios capítulo de número 4. Às quartas-feiras, a grande maioria dos nossos cultos aqui é de ensino da palavra. Efésios 4, 11 a 16. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de... Olha aí qual é o objetivo de separar a liderança. Ele vai explicar. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, não seja corroído, corrompido, quebrado, mas seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então ele é o modelo, ele é o exemplo, ele é a referência. Jesus é a nossa referência. O propósito, ele ainda vai dizer qual é o propósito: que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá, nem para cá, num vento de doutrina, ensina uma coisa, vai para lá, depois ensina outra, vem para cá, não gostei, vou ali, não gostei demais, fui para cá. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro, de falsos profetas, de mercenários inventando mentira, atraindo pessoas. Se a gente estiver firmado no Senhor, a liderança convertida e abençoada numa igreja verdadeira vai nos preparar para que a gente fique em unidade, edificado, cheio de fé, e a gente alcance o patamar de Cristo, tendo Ele como exemplo. Antes vamos seguir a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo está ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, que cresce e se edifica a si mesmo em amor, na medida que cada parte realiza sua função. Cada um vai ter uma função. E Deus vai colocar. A mão não tem a mesma função que o olho. O fígado não tem a mesma função que o rim. Os dedos do pé não têm a mesma função que o nariz. Mas todos fazem parte de um corpo para que realize algo para o Senhor, o nosso Deus. Aleluia. Sempre haverá então coerência do que Deus fala com os dons e talentos de cada indivíduo. Deus não vai falar nada se não estiver relacionado com os dons que Ele nos deu e com os talentos que temos. Aí eu vou abrir um negócio aqui para ver se vai dar certo. Você tem habilidade para aquilo? Não. Então, primeiro vai ter que adquirir a habilidade para ver se vai dar certo. Eu vejo o meu sonhando ovelha. E eu aprendo com ele, mas eu vou inventar de criar ovelha com essa idade. Vai morrer. A primeira virose que der, vai morrer. Não sei nem o que é a virose. É porque está dando. Está dando o quê? Dinheiro para quem? Para quem conhece, quem nasceu ali. Então, essas coisas que a gente vê o mundo aí ocorrendo para um lado e para o outro. Vamos investir aqui nas bolsas de valores. É isso que está dando agora. Está dando para o cara que tem 20 anos investindo e ele botou uma aplicação lá que se ele perder, para ele é só um tempo. Aí eu pego o recurso todo que eu tenho, botei ali.
deu baixa na bolsa, perdeu tudo que tinha. Aí eu vou botar o dinheiro na poupança. Aí quando chegar no final do mês eu estou devendo ao banco, porque a poupança, além de estar rendendo, está me roubando, ainda está tomando para ele, ainda está me roubando. Falando nisso, 30 anos se passarem da moeda real, a nota de 100 hoje vale R$ 13,74, se eu não me engano. Porque não é a quantidade de dinheiro que a gente tem circulante, é o que a gente pode fazer com o dinheiro que tem. Então, ó, combustível de R$ 6 e a nota de 100 valendo 13, quem quer ficar rico está vendendo outras coisas que não condiz conosco. Então agora a gente vai ali para Efésios capítulo de número 1, versículos de 4 a 10. A voz de Deus está coerente com os dons e talentos de cada indivíduo. Isso vai impulsionar a realização da missão dentro do propósito divino. Os dons e talentos que Deus nos coloca, nos dá, vai fazer com que a missão esteja se realizando para o cumprimento do propósito dele. Efésios 1, de 4 a 10. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente do amado. Ninguém compra os dons, ninguém compra os talentos, ninguém compra nada no reino. É tudo dado para que ninguém se glorie. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com a riqueza da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade. Olha a missão aí, de acordo com o seu bom propósito, para o cumprimento do propósito dele, que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrestres, na dispensação da plenitude dos tempos. É a voz de Deus, então está relacionado com a missão que ele nos propôs, para o cumprimento do propósito dele, de acordo com os dons que ele nos deu e com as habilidades que ele está fazendo a gente adquirir. Está tudo relacionado, não está tudo solto não, atrapalhado. Aleluia, glórias ao Senhor. E para a gente não ter mais dúvida que a voz de Deus, o que Deus diz se cumpre. Números 23, 20, volte aí. Números 23, 20, Pentateuco. Números 23, 20. E a gente vai ler do 19. Pode ler só do 19, que já tem entendimento e clareza. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? É o profeta que lhe amaldiçoa o povo. E ele diz: recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e eu não posso mudar. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás da palavra. O que ele fala, ele cumpre. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Deus não é Deus de duas conversas, de duas vozes. Deus é Deus de uma única voz, e aquela voz que ele fala é para sempre. Amém. Então, o que Deus diz, se cumpre, está relacionado com a promessa.
dentro da nova aliança de Jesus Cristo. Essa promessa não é da antiga aliança, é da nova aliança. E Jesus é o nosso Senhor e Salvador, e a gente finaliza com 2 Pedro, vai lá para 2 Pedro, capítulo de número 1, versículos de número 3 e 4. 3 e 4, 2 Pedro 1. Está falando sobre Jesus, o nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude ou poder. Dessa maneira, Ele, Jesus, nos deu das suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então, o mundo corrompido vai gerar cobiça nos corações. Os corações enganosos vai atrair as pessoas com uma voz que não é de Deus, porque a voz de Deus vai fazer com que esteja relacionada com o cumprimento de uma promessa no reino, para que a gente possa participar da natureza de Deus. E a natureza de Deus é com ordem de essência. A natureza de Deus é uma natureza santa, de paz, de alegria, de amor, de saúde, de bondade, benignidade, longanimidade, justiça, fé, unidade. A voz de Deus faz com que a gente participe da natureza dele representada em Cristo Jesus. Foi Deus que falou: Jesus faria o que no meu lugar? Faria isso de acordo com tudo isso que foram as características da voz de Deus. Então pode ir e ter certeza que foi a voz de Deus. Amém? O Senhor nos abençoe. Coloque esse louvor aí da voz de Deus, meu irmão. O Senhor abençoe todos vocês. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que a gente consiga discernir a voz de Deus por esses dias na frente, cada vez mais. Muitas vozes,